e vamos estar falando sobre operações fundamentais, aprendendo a identificar as operações nas questões. Algumas pessoas me mandaram mensagem e me pediram para estar gravando uma aulinha, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Por quê? Porque tem um pouco de dificuldade, né? Estão voltando depois de muito tempo parado, depois de muito tempo sem estudar, e precisam relembrar como identificar cada operação em uma questão, ou seja, que pontinha que ela tem que fazer. Você tem que fazer uma conta de mais, de menos, de multiplicar. E o que eu tenho para dar de dica aqui é que você primeiro precisa pensar o quê? Nas situações cotidianas. Pensando nas situações cotidianas do seu dia a dia, você consegue identificar sim muitas operações e usar isso nos exercícios. Você pode pensar em uma situação que você tem que ir numa pizzaria. E lá numa pizzaria você está com. Tem 8 pessoas lá. Você vai numa pizzaria com 8 pessoas. E tem uma pizza aqui que ela também tem 8 pedaços. Aí cada pessoa, vamos supor que come 2 pedaços. Então, se cada pessoa come 2 pedaços, nós temos que pedir quantas pizzas então? Ora, nós temos que pedir 2 pizzas, não é verdade? Se cada pessoa come 2 pedaços, nós temos 8 pessoas. Então nós temos que pedir 16 pedaços de pizza, ou se temos que pedir 16 pedaços de pizza, cada pizza tem 8, cada lugar tem 8 pessoas, então vai dar o quê? 2 pedaços para cada um. Então nós utilizamos aqui, ó, conceitos como multiplicação, utilizamos também conceitos como divisão. Então é pensando na situação do dia a dia que a gente consegue então identificar cada operação. Você vai lá no supermercado, você tem que comprar vários produtos. Você tem que comprar um material de limpeza, tem que comprar um alimento, tem que comprar uma carne. Então você tem que saber quantos que você pode comprar. Às vezes só está com R$ 50. Você não pode comprar tudo, às vezes dá para comprar só algumas coisas. Então no seu dia a dia você também utiliza conceitos como soma, subtração, utilizando assim situações do nosso cotidiano. Outra dica também que eu vou colocar aqui é procurar pelas palavras-chave. Então, algumas questões elas falam de dobro, outras falam de metade. Quando a gente fala de triplo, nós estamos falando de multiplicação. Quando a gente está falando de metade, nós estamos falando de uma divisão. Quando a gente está falando de repartir, compartilhar, distribuir, nós estamos falando de divisão. Quando a gente está falando de diferença, de resto, nós estamos falando de quantia de menos, subtração. E outra coisa que tem que fazer bastante é o que? É resolver muitos exercícios, porque isso daí é uma coisa que vai vir naturalmente. Naturalmente também através de resolver questões, olhar resoluções, você vai conseguir identificar qual operação que você vai ter que fazer em cada tipo de exercício. Tudo bem? Eu coloquei aqui também alguns exemplos para a gente começar, que nós vamos utilizar uma continha aqui de multiplicação, mas nada impede também que você utilize uma soma. Olha só, primeira situação, nós temos uma caixa com 15 morangos, e aqui pergunta, quantos morangos há em 15 caixas? Ora, você pode somar, então se uma caixa tem 15 morangos e você tem 5 caixas, só peço perdão pelos meus números, porque eu estou fazendo aqui com o mouse, eu ainda não tem nenhuma mesinha digitalizadora. Então você pode somar o 15 5 vezes, que vai dar um total de que? 30, 60, 75 morangos. Só que você pode resolver isso daqui de forma mais prática, utilizando que uma multiplicação. Então, se você tem 15 morangos em cada caixa e você tem 5 caixas, você também pode utilizar uma multiplicação. Porque o que é a multiplicação, pessoal? Ela nada mais é do que a soma de fatores iguais. Então, se eu posso... O que quer dizer 15 vezes 5? Quer dizer que eu estou somando o 15, número 15, 5 vezes. Então, pela nossa tabuadinha lá, 5 vezes 5 é 25. Não cabe aqui, eu jogo
para cá. E 5 vezes 1 é 5, mais 2 vai dar o quê? 7. Então, da mesma forma, nós chegamos no mesmo resultado utilizando aqui operações diferentes. E aqui, olha só, a mãe de Davi deu a ele 2 dúzias de cartinhas e ele dividiu igualmente com seu irmão. Quantas cartinhas ficaram para cada menino? Então, tá vendo aqui, a mãe de Davi deu a ele 2 dúzias de cartinhas. Então, primeiro nós temos que fazer o quê? Uma soma para identificar quantas cartinhas que ele tem. Ora, uma dúzia nós sabemos que é 12. Então, se tem 2 dúzias, novamente, eu posso fazer aqui vezes 2. Posso utilizar uma multiplicação, fazendo 12 vezes 2. Ou eu posso fazer uma soma, somar o 12 duas vezes. Isso vai dar um total aqui de, as duas somas, vai dar um total de 24 cartinhas que ele tem. E ele dividiu igualmente, olha só, dividiu. Aqui nós vamos utilizar o quê? Uma divisão. Se dividir 24 então por 2, nós vamos ver o quê? Que ele e o irmão vão ficar aqui com 12 cartinhas. Certo? E na situação 3, Carolina tinha R$ 248, gastou 132. É o que eu falei. Situações do nosso cotidiano. A gente vai no supermercado, nós temos R$ 248. Eu compro lá vários produtos. Somo esses produtos, vai dar R$ 132. E a grande pergunta é, quantos que eu vou receber de troco na hora do caixa? Olha, você vai fazer o quê? Uma conta o quê? De subtração. Você vai pegar 248, subtrair 132. E vai ter como resultado que 8 menos 2 vai dar 6, 4 menos 3 vai dar 1 e 2 menos 1 vai dar também 1. Então você vai ter como troco R$ 116. E aqui na situação 4, Rafael comprou um tablet em 3 prestações de 120. Quanto que ele vai pagar pelo tablet? Novamente, eu posso utilizar tanto a soma quanto a multiplicação. Então, se vamos utilizar aqui a multiplicação, ele comprou um tablet em 3 prestações de R$ 120. Então, eu quero saber qual foi o valor do tablet. Então, eu vou multiplicar 120 por 3. Eu vou encontrar como resultado 360. Tudo bem? Vamos aqui para uma questão que caiu aqui no Ensejo, ensino fundamental do ano 2020. É uma questão bem interessante porque ela usa, pessoal, aqui várias operações em uma questão só. Isso daqui é muito importante para a gente estar tentando identificar aqui, né, as operações envolvidas aqui nessa questão. Então, nós temos aqui, uma pessoa deseja comprar um notebook pela internet que custa R$ 1.200 e o frete para entrega, que custa R$ 40. Então, tá vendo isso aqui, que aqui nós já vamos precisar utilizar a adição para a gente descobrir quanto que foi o preço total desse notebook. Nós vamos descobrir o que? Se eu somar 1.200 mais 40, nós vamos encontrar aqui um total de R$ 1.240, que foi o preço total do notebook. E vai falar o que? Ele vai pagar, só que para isso ele vai pagar R$ 200 de entrada e o restante, incluindo o frete, em 5 parcelas iguais. Olha, se o preço do notebook é total 1.240 e ele vai pagar R$ 200 de entrada, isso quer dizer o quê? Que vai diminuir o quê? Nós vamos fazer uma subtração para diminuir o preço do preço que ele vai parcelar, que é muito comum em situações do nosso cotidiano. Então, se você subtrair 1.240 de R$ 200, R$ 200 de 1.240, então quanto que vai ficar para as parcelas? Um total de 1.040. E agora se ele vai parcelar em 5 parcelas iguais. Ora, se eu quero descobrir o valor de cada parcela, isso daqui quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma divisão.
Então, se eu pegar 1.040 dividido por 5 e você fizer essa conta aí na sua calculadora, você vai encontrar aqui como resultado 208, que nos dá como resposta aqui a alternativa A. Então, você veja que nessa questão aqui nós utilizamos, né, várias operações. É uma questão bastante abrangente, que envolve operações diversificadas. Mas aqui também nós vamos utilizar rapidamente aqui, ó, tentar entender as palavras-chave aqui em cada questão, em cada operação. Olha só, quando a gente fala de adicionar, a gente pode pensar o quê? Em juntar, reunir, acrescentar, adicionar. Isso daí que é adição. Nós temos aqui outras situações, problemas, que nos ajudam a identificar isso. Olha só, vejo abaixo o anúncio de uma sorveteria. Nós temos um sorvete que custa R$ 2,80, um picolé que custa R$ 1,50. Roberta comprou um sorvete e 2 picolés nessa sorveteria. Então, quantos que ela pagou? Ora, se ela comprou um picolé, ela vai pagar um sorvete, ela vai pagar R$ 2,80 e comprou 2 picolés, que cada um custa 1,50. Então, se ela comprou dois, o preço aqui, ó, você pode fazer 1,50 vezes 2, ou você pode somar 1,50 mais 1,50, que você vai encontrar que ela gastou no total de picolé R$ 3. Então, ora, se ela gastou 2,80 com sorvete mais R$ 3 com os picolés, então quanto que ela gastou no total? Gastou no total, então, ó, R$ 5,80. Tá vendo só? Nós utilizamos aqui conceitos de adição. Outra questão aqui, ó. Uma loja vendeu 143 calças, 276 camisas e 65 bermudas. Quantas peças de roupas foram vendidas? Ora, nós temos que utilizar o quê? Uma adição. Então, se você pegar e fazer essas continhas aí, é importante que você sempre faça essas contas no papel. Somar 143 mais 276 mais 65, estou fazendo aqui na calculadora para a gente adiantar, que vai dar então um total de 484 peças que foram vendidas aqui nessa lojinha. Também uma situação aqui, olha, para descongelar 1 kg de carne no micro-ondas, Miriam digitou o tempo de 8,07. Após o término desse tempo, ela deixou a carne no micro-ondas por mais 0,8 minutos. Então, nós temos o quê? Uma adição. Porque ele quer saber o quê? O tempo total de descongelamento dessa carne. Então, se ela deixou a carne no micro-ondas por mais 80 minutos, né? Então, nós temos que fazer uma adição. Lembra que vírgula embaixo de vírgula, 0,80 minutos, que vai dar faz essa conta aqui, ó, que vai dar um total de 8 minutos, 8,87 minutos. Resposta aqui, então, a nossa letra C. Então, vocês viram que, através de palavras-chave também, a gente consegue identificar a operação de soma, continha de mais. Subtração. Subtração, ela tem também algumas palavras. A gente vê assim, no nosso dia a dia palavras como perder, tirar, diferença, quantos que um tenha mais do que o outro, troco, sobra. São essas palavras-chave que nos ajudam a identificar que a questão ela nos pede uma questão de subtração, ou seja, uma continha de menos. Então veja aqui nesse exercício aqui, que são exercícios aqui do Enseja. Fernando tinha R$ 83 e comprou a camisa do anúncio. Olha só, camisa custa R$ 27. Após essa compra, quantos que sobrou? Olha só. Então, em outras palavras, faça uma subtração aí, ó, de 83 menos 27, e você vai encontrar quantos que essa pessoa vai receber de troco. Então, nós vamos ver que ela vai receber de troco, que vai dar 13 menos 7, 6. 7 menos 2, 5. Ela vai receber como troco, então, olha só, R$ 56. Certo? Mesma coisa aqui, ó. A Ana coleciona CDs
E ela guarda numa estante que tem capacidade para armazenar 1.500 CDs. E vai falar aqui que a coleção de Ana está com 1.327 CDs. A grande pergunta é quantos que ainda cabem? Quantos que ainda cabem nessa estante? Então, em outras palavras, faça uma subtração, faça uma diferença. Então, se você pegar 1.500 e subtrair 1.327, fazendo essa continha aí, nós vamos encontrar o quê? 1.500 menos 1.327. Nós vamos encontrar o quê? Que ainda cabem nessa estante. Ela ainda pode colocar 173 CDs, certo? Da mesma forma, Roberto e Lucas estão disputando um jogo no computador. Veja abaixo quantos pontos cada um deles tem nesse jogo. Olha só, Roberto tem 1.315 e Lucas tem 1.720. Quantos pontos Lucas tem a mais do que Roberto nesse jogo? Em outras palavras, faça uma subtração entre a pontuação de Lucas e a pontuação de Roberto, que você vai encontrar quantos pontos Lucas tem a mais do que Roberto. Então, se você pegar e subtrair aí, faz essa continha sempre aí no seu papel, 1.720 por 1.315. Como já falei, eu estou utilizando o mouse aqui, por isso que meus números não estão muito bons. Mas 1.720 menos 1.315 vai dar um total de 405 pontos de diferença entre os dois, certo? Aqui é a alternativa A. Multiplicação. Multiplicar, como tem até um versículo que diz, Deus abençoa a criação do homem, diz, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, pessoal, nós já falamos que a multiplicação ela é uma soma de números iguais. A gente vê também muito na nossa situação, falar assim, dobro de alguma coisa, o triplo de alguma coisa, o quádruplo de alguma coisa, o quíntuplo de alguma coisa. Então, são palavras-chave que nos levam a uma multiplicação. Então, se eu tenho o número 4 e eu quero saber qual é o dobro, né? Eu quero dobrar esse tipo de quantidade. Eu tenho R$ 4, eu quero dobrar essa quantidade de dinheiro que eu tenho. Ora, se você quer dobrar, você tem que fazer uma conta de multiplicação. Tem que multiplicar por 2, você vai encontrar o quê? 8. Vamos ver aqui também alguns exercícios. Olha só, a prova de matemática de Isabela tem 11 questões, sendo 7 de múltipla escolha e 4 discursivas. Cada questão de múltipla escolha vale 2 pontos e cada questão discursiva vale 4 pontos. Qual é o valor total dessa prova? Então, nós vamos ver que tem 11 questões nessa prova. Olha aqui, 7 mais 4 que vai dar 11. 11 questões. E vai falar o quê? Que 7 questões de múltipla escolha vale 2 pontos. Vai que dizer também que 4 questões discursivas, elas valem o quê? 2 pontos. Qual a pontuação total? Ora, você vai multiplicar, não é? Aqui nós temos 7 questões de múltipla escolha, cada uma valendo só um erro aqui que eu vou marcar errado aqui, porque aqui na verdade essa questão aqui discursiva, elas valem 4 pontos. Então, 7 vezes 2, o quê? 14. 4 vezes 4 tem 4 questões valendo 4 pontos, dá um total de 16. Então, qual é a pontuação final dessa prova? Você vai somar 14 mais 16. Nós vamos encontrar que essa prova, a pontuação máxima que uma pessoa pode tirar nela é o quê? 30 pontos. Da mesma forma, em um cinema há 36 fileiras, contendo 20 poltronas. Quantas pessoas assentadas cabem nesse cinema? Ora, vamos utilizar uma multiplicação. Eu tenho 36 fileiras, em cada fileira nós temos 20 poltronas, então quantas pessoas, quantos lugares tem nesse cinema? A gente pode identificar de forma mais simples aqui, fazendo uma mini questãozinha. Vamos supor que nós vamos criar aqui um mini cinema. Tem 3 fileiras. Cada fileira tem 3 poltronas.
Você poderia também resolver essa questão fazendo esse mesmo desenho, mas daria muito trabalho, não é? Então, se eu tenho três fileiras, cada fileira contendo três poltronas, então eu posso somar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu também posso multiplicar, só tenho três fileiras. Cada fileira tem três poltronas. Qual é o total de lugares nesse mini cinema? 9 lugares. Da mesma forma, eu vou utilizar a multiplicação aqui, ó. Eu tenho 36 fileiras, e cada fileira contendo 20 poltronas. Qual o resultado dessa multiplicação? Se você fizer aí 36 vezes 20, nós vamos encontrar que neste cinema cabe 720 pessoas sentadas. Resposta aqui é a nossa letra A. Certo, pessoal? Então, olha só, presta atenção nas palavras-chave e vá também praticando, porque a multiplicação também ela nos ajuda a fazer as contas de forma mais prática do que se a gente fosse utilizar a soma, certo? Ok? E por último aqui, a nossa divisão. Divisão, nós também temos algumas palavras-chave. Repartir, compartilhar, nós temos aqui distribuir e a própria palavra dividir, né? E como nós vimos no exemplo passado, eu tenho uma pizza de 16 pedaços, nós estamos em 8 pessoas. Ora, quantos pedaços cada um vai poder comer? Tá vendo? Não tá dizendo assim para você dividir, mas você consegue deduzir que é uma divisão. Você tem 16 pessoas, 16 pizzas, 16 pedaços de pizza, 8 pessoas, cada um vai comer então quantos pedaços? Vai comer 2 pedaços. Da mesma forma, eu trouxe aqui um exemplozinho ó, nessa questão aqui, ó. Um pedaço de plástico lançado na natureza leva cerca de 450 anos para se decompor. Considerando que uma geração equivale a 25 anos, quantas gerações passarão até uma garrafa plástica lançada hoje na natureza se decomponha completamente? Então, em outras palavras, a gente precisa descobrir fazer o quê? Uma divisão. Você vai dividir 450 por 25, porque nós vamos descobrir quantas vezes o 25 cabe aqui dentro de 450. Dessa forma, nós vamos descobrir quantas gerações terão se passado. Você pode resolver de outra forma? Sim. Você pode ir somando 25 várias vezes até você chegar no número 450 e você vai descobrir quantas gerações de 25 anos terão se passado. Mas a divisão aqui ela é uma forma mais prática, né, mais rápida de a gente resolver essa questão. Então, se você quiser no seu papel, na ponta do lápis, dividir 450 por 25, nós vamos encontrar o que? 18 gerações. Então, vamos ter se passado o que? 18 gerações até esse pedaço de plástico se decompor completamente na natureza. Tá vendo só? Então, a alternativa aqui, letra B. Mais uma questãozinha aqui, ó. A professora Lívia, ela tem 138 canetas para distribuir a seus alunos. Ela quer dar a mesma quantidade de canetas para todos, sem sobrar nenhuma. Qual é o número mínimo de canetas que ela precisa mais para fazer essa distribuição? Pessoal, essa questãozinha aqui, ó, ela é uma questãozinha que nos leva um pouco mais além. É uma questão que exige um pouquinho mais de nós. Porque ela poderia parar por aqui, olha. A professora Lívia tem 138 canetas para distribuir a seus alunos. Se você pegar e fazer essa divisão, 138, e dividir por 33, vou fazer aqui na minha calculadora para estar adiantando. 138 por 33 vai dar como resultado 4,18. Mas essa professora, ela não quer ter nenhuma sobra. Ela não quer, como fala aqui, ela quer dar essas canetas com a mesma quantidade sem sobrar nenhuma. Então, o que nós temos que pensar aqui para resolver essa questão? Ó, qual o número mínimo de canetas que ela precisa a mais para fazer essa distribuição? É como se a gente tivesse que pensar o quê? Ora, 138. Eu tenho que somar com qual número para depois dividir por 33
vai me dar aqui um quociente, vai me dar que tipo de quociente aqui, e eu quero ter como resto zero. Então é isso daqui, ó. Se eu somar 138 com qual número dividir por 33, eu vou ter uma divisão exata, ou seja, com resto zero. Eu posso utilizar o quê? As alternativas. Vamos utilizar aqui como exemplo a letra C e a letra D, para a gente adiantar aqui a nossa resolução. Se você somar 138 mais 17, você vai ter como resultado 155. Se você dividir 155 por 33, vai dar uma divisão aqui de 4. Eu estou fazendo esses cálculos na calculadora, tá? Vai dar aqui como resultado uma divisão de 4,69. Não é o que a nossa professora quer. Agora, se você pegar o 138, somar com 27, vai dar 165. Agora sim, você dividir por 33, vai dar uma divisão exata e cada aluno vai receber o quê? 5 canetas. 5 canetas, né? E o que vai ser o resultado aqui da nossa questão, a alternativa D. Então, como eu disse, pessoal, essa questão de, assim, de a gente identificar que operação a gente vai utilizar em cada questão é uma coisa que você pensa, você pode pensar na situação do seu cotidiano, levar para as questões. Você pode ver as palavras-chave de cada operação, mas também é uma habilidade, né, que você vai adquirir assim de forma natural ao resolver muitas questões. Então essa é a nossa dica de hoje. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa aula. Fique aí de olho porque nós vamos estar postando uma série de vídeos até o Enseja. Eu tenho certeza que com as nossas aulinhas aqui você vai mandar muito bem na sua provinha e conseguir a sua sonhada certificação. É isso, eu fico por aqui. Tchau, tchau.